Jesus, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, poderoso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Por favor, pegue comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Perdão, capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Amém? Antes de nós lermos o Evangelho, eu vou fazer uma pergunta e nós podemos responder no nosso coração. O que nós fazemos na igreja? O que nós viemos para a igreja? Por que nós deixamos a nossa casa para vir a um retiro? O que nós mais procuramos em Deus? Pensar bem? Podemos ler? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espacioso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Estas são para nós palavras da salvação. Por que eu fiz essa pergunta nisso? Gente, o que nós mais devemos procurar se chama salvação. Lembra do que eu dizia ontem, né? Ontem nós já falávamos um pouco disso. Às vezes as pessoas vão nos encontros de cura e libertação, pedem todo tipo de cura e libertação, mas esquecem de pedir a libertação mais necessária, que é qual? Quem lembra? Estava aqui ontem. Nos libertar do pecado. Porque o que nos condena não é Deus que condena alguém ao inferno. O que nos condena é os nossos pecados. E eu quero aqui nessa pregação, é difícil hoje pregar, porque às vezes Deus coloca umas mensagens no nosso coração, e é difícil pregar porque a pregação não é jogando direto para ninguém, não é mandando recado para ninguém. Primeiro porque essa pregação primeiro era para mim, mas de entender isso. Então, ou seja, as pessoas elas entram hoje na igreja, elas pedem tudo, mas na minha humilde opinião, nós não pedimos nada. Quais são os pedidos hoje que nós fazemos a Deus? Nós pedimos aquilo que diz Santo Afonso, somente graças temporais. O que é uma graça temporal? Graça temporal é uma graça que está ligada a esse tempo. E Santo Afonso Maria de Ligório, quando vai nos ensinar o que é oração, como rezar, Santo Afonso diz que as primeiras graças que nós devemos pedir a Deus na oração são as graças eternas, ou seja, as graças espirituais, graças que não passam. E às vezes eu fico olhando para a nossa realidade dentro da igreja, eu vejo o quanto nós estamos distantes daquilo que Deus espera de nós.
Nós entramos numa igreja e pedimos somente graças temporais. Não que isso seja errado, não que nós não devemos pedir, mas é uma loucura não pedir graças eternas. Então, sei lá, digamos que eu estou com câncer e eu peço para Deus: Deus me cure de um câncer. Deus me curou, isso é lindo, é maravilhoso, eu tenho que testemunhar isso. Mas eu quero elevar o nosso pensamento em relação a isso. Mas isso no final da minha vida não me salvar. Ouvindo isso, seja verdadeiro, nós mesmos. Me adiantou alguma coisa ser curado de câncer? Se no final das contas eu venho perder a salvação, então, ou seja, graças temporais está ligada a esse tempo, mas as graças eternas está ligada à eternidade. Então, o que seriam as graças eternas? Pedir a Deus a graça de sermos salvos, de nos converter, de amar a Deus acima de todas as coisas, de sermos santos, de sermos homens e mulheres de oração, que estão aqui no mundo, mas que entendem que aqui não é o nosso lugar, que nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos elevar o nosso pensamento, porque já dizia o Papa Emérito Bento XVI que uma das maiores dificuldades do tempo atual é querer colocar o mundo dentro da igreja. E aí nós entramos na passagem de hoje. Entrai por onde, disse Jesus? Pela porta do quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Queremos ser salvos? Sim ou não? Sim. Mas o caminho da salvação é o caminho do quê? Da porta estreita. Em outra passagem, quando Jesus falava, sobre a questão da salvação, os discípulos falaram: Senhor, então quem se salvará? Jesus não disse quem, quantos se salvarão, mas Jesus disse uma palavra assim: esforçai-vos. Em outra tradução, Jesus pede isso: lutai, esforçai, para entrar por este caminho da porta estreita. Então nós precisamos entender aquilo que o Papa Leão XIII dizia, que o cristão nasceu para a luta. Nós precisamos entender aquilo que está lá no livro de Jó, capítulo 7, versículo 1: a vida do homem é uma luta sobre a face da terra. Nós precisamos entender aquilo que a igreja nos ensina sobre o sacramento, como por exemplo Santo Ambrósio disse que já no batismo nós não somos ungidos, e no crisma nós somos ungidos novamente. Santo Ambrósio disse que é o mesmo óleo da unção que Deus ungiu Davi para vencer Golias. Então o batismo também nos tornou o quê? Soldados para lutar, gente. Por que eu estou falando isso? Porque parece que hoje nós não lutamos mais. Na verdade, o que nós estamos querendo é alargar o caminho da porta estreita. O que eu tenho percebido hoje é que as pessoas estão querendo alargar o caminho da salvação. E isso, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós não estamos vivendo uma época de topa tudo por encher a igreja. Não adianta encher a igreja de pessoas mundanas, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. As pessoas então querem alargarem a porta, o caminho que é estreito querem alargar, começa a facilitar as coisas, e os cristãos não lutam mais. A pessoa não faz mais violência. Esqueceram daquilo que está escrito também no livro, no Evangelho de Mateus capítulo 11, quando Jesus diz que o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Por isso nós estamos vendo uma igreja paganizada, uma igreja mundanizada, e estamos esquecendo de que não é o mundo que tem que entrar dentro da igreja, não é a igreja que precisa se conformar ao mundo. Aliás, São Paulo até disse em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. Quando está dizendo vos conformeis, significa o quê? Tomar a forma do mundo, que é exatamente a mensagem que Deus colocou no coração do Guilherme. Outrora nós éramos o quê? Trevas, mas agora nós somos luz. E São Paulo nos exortava por meio dele que nós devemos nos comportar como o quê? Filhos da onde?
da luz. E por que nós ainda vivemos como filhos das trevas? Por que ainda nos vestimos como filhos da treva? Por que ainda falamos como filhos das trevas? Então ficai atento. E nós devemos tomar cuidado e ter uma consciência quando nos apresenta o Evangelho muito fácil, que esse não é o caminho da salvação. Porque seguir Jesus, gente, requer morte. Seguir Jesus requer renúncia. O que Jesus disse lá em Mateus 16, 24? Quem de vós quiser o quê? Vim comigo. O que nós precisamos fazer? Renuncia. Renuncia a si mesmo. Em outras traduções está escrito: negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Jesus nunca disse que seria fácil, mas hoje estão alargando o caminho da porta estreita. Hoje o povo acha que tudo é aqui agora. É o materialismo que entrou dentro da igreja. É o discurso qualquer: vem para cá que você vai parar de sofrer. Caminha com Jesus que Ele vai te dar carro, que Ele vai te dar casa, que Ele vai te dar isso e aquilo. E nós esquecemos também de Mateus 16, 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nós não pensamos mais na eternidade. Nós queremos seguir Jesus na facilidade. Jesus, eu vou te seguir, mas eu não vou deixar isso, eu não vou renunciar a isso. E alargar o caminho da porta estreita, sendo mais claro, é exatamente o que nós estamos vendo. O povo então começa a trazer o mundo para dentro da igreja, na desculpa de atrair as pessoas. E aí eu quero citar uma frase que cabe muito bem aqui, de São José Maria Escrivá, que dizia assim: olha, não se pode facilitar a conversão de uma alma a custo de tornar possível a perversão de muitas. Como é que eu, para salvar uma alma, eu vou perverter as outras? Entende? Ah, Hélio, mas Jesus não é o bom pastor que larga as 99 ovelhas e vai atrás da perdida? Sim, mas larga, deixa, não significa que Jesus abandona. Jesus deixa as 99 ovelhas num lugar seguro, no aprisco, na igreja. Senão ele não seria um bom pastor, ele seria um pastor imprudente. Qual pastor que vai colocar 99 ovelhas a ponto de se perder para salvar uma? Então nós precisamos entender aquilo que o Evangelho nos ensina. Então a mesma coisa vai dizer São José Maria Escrivá. E aí vamos meditar em cima disso. Vocês acham que é lógico eu, para ganhar uma alma, ter que perverter as outras? Perverter em que sentido? Trazendo o mundo para dentro da igreja. Porque, gente, quando eu comecei para a igreja, eu comecei para a igreja porque eu vivia uma insatisfação. E quando eu entrei na igreja, eu queria encontrar na igreja não aquilo que eu já encontrava no mundo, senão eu ficaria no mundo. Eu vim para a igreja para encontrar com Deus, para encontrar aquilo que é a vontade de Deus. Então eu fico preocupado com as nossas invenções humanas hoje para atrair as pessoas. E aí eu vejo que a nossa soberba, porque nós achamos que é eu que vou atrair alguém. E nós esquecemos daquilo que dizia Santa Bernadette: a minha missão é informar, não é convencer ninguém. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: irmão, acho que eu vou parar de pregar, porque a gente prega, a gente fala, ninguém se converte, ninguém muda de vida, eu estou frustrado. Eu falei: você está frustrado porque você está se colocando no lugar de Deus. A minha e a sua missão é semear. Se aquela semente vai produzir fruto ou não vai, isso não é conosco. Isso depende da pessoa, do terreno que recebeu a semente, e depende de quem? Do Espírito Santo. Vocês lembram do que São Paulo dizia? São Paulo dizia assim, lá em Atos dos Apóstolos 9:31, a igreja crescia pela assistência de quem? Do Espírito Santo. Quer que a igreja cresça? Então não atrapalhe o Espírito Santo.
Não é mundanizar a igreja para atrair, encher ou converter-vos, ficar lotado de pessoas. Então nós vamos começar a colocar o mundo dentro da igreja. Não, a igreja cresce não pelas minhas invenções humanas. A igreja cresce pela assistência do Espírito Santo. É Deus que vai fazer a igreja crescer. Não é eu. Não adianta eu ficar inventando as coisas. Aí começa as invenções humanas dentro da igreja. O que nós vamos fazer hoje para atrair o povo na missa? Nada. Porque a liturgia fala por si própria. Então nós começamos a tirar Deus do centro e parece que o homem é o centro das coisas, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, que a liturgia não era show, que a liturgia da igreja não é feita para o povo, mas a liturgia é para Deus. Então nós começamos a inventar nome, é missa de cura e libertação, é missa sertaneja, é a missa do rock, é a missa não sei mais do que. E aí o Papa Emérito Bento XVI, por isso que é odiado até hoje, lamentava dizendo que esse culto é como o do povo que criou o bezerro de ouro e dançava em volta dele. É uma liturgia para si próprio, construída na areia e não para Deus. Entende o perigo que nós estamos vivendo? De um povo que quer paganizar a igreja na desculpa de conquistar também aqueles. Mas São Paulo não disse assim que se fez tudo para ganhar todos? Tá, mas aí é uma interpretação sua. Você já correu atrás do que a igreja fala sobre isso? Você já procurou os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura, que São João Paulo II dizia que eram os santos padres da igreja? O que eles falam em relação a isso? Porque eu não consigo imaginar um São Paulo com uma linguagem mundana na desculpa de atrair alguém. Eu não consigo imaginar um São Paulo que era extremamente radical hoje. Como nós vemos as pessoas hoje dizendo, não, estou me fazendo todos para ganhar todos. O que vai atrair o povo é o quê? A gente ser luz, como o Guilherme nos ensinava. O que vai atrair o povo é a gente viver o quê? É a santidade de Deus que atrai. Vocês lembram? Colocaram o Santo Curadás na cidade de Ars, que não tinha nada. Mas colocaram um santo lá e aquilo atraía as pessoas. A santidade de Deus, a santidade do Santo Curadás mudou a cidade de Ars. O que é que atraiu o povo até São Padre Pio? São Padre Pio teve que colocar o mundo dentro da igreja? E aí por isso nós temos um tanto de gente dentro da igreja, mas ainda paganizada, mundanizada. Então nós não podemos alargar o caminho da porta estreita. Nós não podemos fazer exatamente isso. Eu quero repetir do que o São José Maria Escrivá diz. Não se pode facilitar a conversão de uma alma a custo de tornar possível a perversão de muitas outras. Então, para salvar um, vamos perverter os outros. Isso é uma loucura. Nós queremos fazer isso. E é exatamente isso que nós temos visto. Vocês imaginam, quando eu vivia lá no mundo, tem gente que tem que ver foto porque fala, eu não acredito, né? Quando eu andava com aquelas bermudas que vinha na canela, as duas orelhas furadas, usando o meu bonezinho de aba reta, com o meu sonho de cantar rap. Quando eu voltei para a igreja, as pessoas queriam que eu cantasse rap dentro da igreja. Mas vamos ser verdadeiros. Se hoje eu canto rap dentro da igreja, o que mudou na minha vida? Se eu falar para vocês que eu não gosto de rap, eu sou um mentiroso. Eu gosto de rap. E quando passa um carro, eu começo a querer tampar os meus ouvidos, porque até hoje isso mexe comigo. Porque era um sonho que eu tinha. Só que eu gosto de rap, mas eu amo e adoro Jesus. E aí, por amor a Ele, tenho que dizer como São Paulo, tudo tenho como esterco. Vocês sabem muito bem o que é esterco, né, gente? Tudo tenho como esterco. Tudo tenho. Por quê? Porque conversão, convertei-vos,
Se converter vem da palavra metanoia, mudança de mentalidade. É se converter por inteiro. Vocês lembram daquela mulher que quebrou, a pecadora que quebra o vidro de alabastro aos pés de Jesus? Alguns teólogos vão dizer que aquele perfume que ela quebra era o perfume que ela usava até para se prostituir. Ela não queria mais nada daquilo que ela vivia quando ela era do mundo. Vai dizer também São Leonardo de Porto Maurício que meu pai, quase não sabe, Maria Madalena, quando ela se converteu, ela mudou por completa. Ela já não usava mais as mesmas roupas. Ela já não se comportava como antes. Por quê? Porque ela teve um encontro pessoal com Deus. Eu prego muito sobre modéstia no vestir. Às vezes as pessoas me torram a paciência. Irmão, tanta coisa importante para você falar, você fica falando de roupa. Roupa não é importante. Então hoje é alargado. Você pode ser um dark de Cristo. Imagina São Paulo hoje, né? Sendo um roqueiro de Cristo. Eu não consigo imaginar isso. Você pode ser um funkeiro dentro da igreja. Hoje, para seguir Jesus, não precisa mais renunciar ao brinco, os homens, a usar alargador, como o irmão aqui falava, do testemunho dele, que ele se libertou disso. Não precisa mais de nada disso. Porque o importante, qual é a linguagem? O importante é o coração. Viramos a igreja dos ursinhos carinhosos. O importante é o coração. O exterior, Maria, não quer dizer nada. O que fala é o interior. O interior é que importa. Exterior não importa para nada. Exterior não fala nada, não diz nada. Aí o diabo, que é um grande conhecedor da Sagrada Escritura, porque como é que o diabo tentou Jesus? Com a Sagrada Escritura. Se tu és o Filho de Deus, ordene que essa pedra se torne pão. Jesus rebate com a palavra. Se joga daqui porque está escrito que Ele mandou com que os anjos te guardassem. Mas Jesus disse, porém também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, ou seja, o diabo conhece a palavra. Tem muitos que começam até a bater na porta da sua casa no domingo, a mesma coisa, querendo te tentar com a própria palavra. Então nós temos que tomar um cuidado. Aí as pessoas dizem, mas lembra de Samuel que disse, Deus. O homem vê a face, mas Deus vê o... para justificar, para continuar andando pelado dentro da igreja. O contexto lá falava disso. Aí veio o filho de Davi, né? O que tá primeiro veio os mais fortes. É nesse sentido que estava falando, de questão de estrutura física, de força física. Aí mais o texto fala de repente entre Davi de sunguinha ou sem camisa, disso daquilo, como coisas que são impuras. Não se fala nada em relação a isso. Então essa conversa de que o exterior não é importante. Você pode seguir Jesus de qualquer jeito, não precisa mais renunciar, não precisa mais tomar a cruz e seguir Ele. Isso é Evangelho de Jesus, gente. Aliás, eu não vou ter tempo, mas eu quero, já que eu entrei nesse assunto, fundamentar o que eu estou falando. Eclesiastes 19, versículo 26 e 27 diz assim, o sorriso dos dentes e a veste do corpo e o modo de andar nos revela quem essa pessoa é. Lá na comunidade, às vezes eu chego em um membro e falo, você não está rezando, está acontecendo isso e aquilo. Aí um deles cometeram uma blasfêmia, falou assim, nossa, o nosso fundador está tão santo que Deus revelou para ele os nossos pecados. Falei, primeira coisa, não ofenda os santos me chamando de santo. Segunda coisa, Deus não me revelou nada porque Deus mal fala comigo. Eu vivo mais sem sentir Deus do que ouvir voz de Deus, pelo menos comigo é assim. Mas quem foi que me falou? O exterior daquela pessoa. Então o exterior fala ou não fala? Lembra da mensagem que Deus colocou no coração do Guilherme? Se comportar como filhos da luz. Quando o filho pródigo voltou para casa, a primeira coisa que Deus mandou trocar foi o quê? As vestes. Imagina o Hélio hoje aqui de bermudão da Ciclone pregando. O que mudou na minha vida? Nada.
E essas coisas, elas existem, porque eu lembro, no início eu até pensei em cantar o rap dentro da igreja, por quê? Porque eu não estava conseguindo viver sem aquilo. E eu fiquei, meu Deus, então eu arrumei uma desculpa. Eu falei assim, eu vou ouvir rap da igreja. Aí comecei a ouvir rap da igreja, eu lembrava do meu passado. Eu já começava a falar gírias novamente. E eu comecei a perceber que isso estava trazendo de volta o homem velho que estava dentro de mim. Então, o que adiantaria eu trazer isto para dentro da igreja numa desculpa de ganhar almas e perverter aquelas que já estão dentro do aprisco? Seria uma sensatez da minha parte fazer isso, gente? Não seria. Entende? Então, essa questão de que não importa mais mudar, não importa a maneira com que eu falo, não importa a maneira com que eu me visto, o importante é o meu coração, isso não é doutrina católica. Começa a ler, procure as coisas, por exemplo, a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino há uma parte que só fala sobre os movimentos externos, e ele cita Santo Ambrósio dizendo, os movimentos externos é a voz da alma, nós externando exteriormente aquilo que nós somos interiormente. Lógico que também não pode ser somente o exterior, porque aí Jesus também condenou isso. Quando o exterior não é acompanhado com o interior, nós somos o quê? Sepulcros caiados. Quando eu prego sobre modéstia no vestir, eu uso uma expressão para os senhores entenderem. Uma atitude externa que revela uma desordem interna. Vocês querem um exemplo? Né, por exemplo, a moça lá, ela comprou uma calça, por exemplo. O número 40 ela vai comprar 38, para ficar bem justo. Aí quando ela prova essa calça, qual é a primeira parte? Não responde em voz alta, pelo amor de Deus. Qual é a primeira parte do corpo dela que ela olha no espelho? Aí estão andando na rua, o carro reflete a imagem. Qual a parte do corpo dela ela vai olhar no espelho? Ou no que o carro está refletindo, ou se é diante de uma vitrine, percebam uma atitude externa que revela uma desordem interna. Aí eu não mudo de vida, né? Isso não só para as mulheres, mas às vezes os homens também querem atrair dessas formas. Aí muitas vezes eu falo, como é que a gente vai até rezar o Pai Nosso? Como é que eu vou rezar? E não nos deixeis cair em tentação se eu sou uma tentação para o outro. Se eu sou motivo de queda para o outro. Se eu sou motivo de escândalo para o outro. E aí eu tenho visto isso entrou dentro da igreja. Hélio, roupa não quer dizer nada. Não é isso que a Sagrada Escritura diz. Não é isso que Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica diz, como eu citava, que os movimentos externos é a voz da alma. Então quem é de Deus se veste como os filhos da luz. Se comportar como filhos da luz significa viver assim. Lembra de Pedro? Né? Hoje eu fico vendo as espécies de católicos que estão entrando dentro da igreja. Uma das espécies de católicos são os católicos 007. Dizendo ele que é católico, ninguém sabe, mas diz ele que é católico, vive disfarçado. Nós não queremos mais os sinais daquilo que nos mostra que somos de Deus. Como é que Pedro foi reconhecido? Veja, você é um deles. Você fala como ele, você se veste como ele. Não, eu nunca conheci. Então nós vamos tirando os sinais externos daquilo que nos mostra de quem nós pertencemos. Então hoje não precisa mais usar terço, hoje não precisa mais carregar a cruz, hoje não precisa mais colocar um rosário no braço, enfim. Não precisa mais dessas coisas. Aí eu fico lembrando de uma freira que agora está na moda, as freiras de calça jeans, né? Não usa mais nem hábito. Eu estudei com uma teologia que eu fiquei no último semestre, eu fui descobrir que ela era irmã. Que ela fazia uma maquiagem que tinha de parecer o Patati Patatá, né? Aquela maquiagem bem forte. Não é pecado, tá, gente? Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino fala que as mulheres não só podem, como devem usar maquiagem. As casadas para agradar o marido,
As solteiras que têm a vocação matrimonial, mas de maneira modesta, ou seja, moderada. Moderado, né? Aquilo que é leve, que vai ressaltar o seu lado feminino, que isso é bonito, não tem nada de errado nisso. E Santo Tomás vai falar, e as religiosas não devem viver isso. Aí ela quase foi violentada na rua. Por quê? Ela é uma irmã religiosa, sim, mas é uma mulher com uma calça bem justa, e quando chega a polícia, ela falou bem assim, isso é uma vergonha, eu sou uma irmã religiosa, eu quase fui violentada. Aí ela teve que aprender de um policial que disse assim para ela, como é que a senhora sabe que eu sou policial? Por causa da sua farda. Ele falou, cadê seu hábito? De repente, se ela tivesse com hábito, talvez as pessoas nem iriam mexer com ela, iria? O padre Paulo Ricardo andando na rua, com a mortalha, que é a batina, né? Passando na rua, um jovem estava indo se suicidar. Viu o padre Paulo Ricardo e falou, vou conversar com ele. Não era confissão. E aquele jovem se abriu, olha padre, eu vou tirar minha vida por isso, por aquilo. O padre conversou com ele e aquele jovem decidiu não mais tirar a sua vida. Agora imagina se o padre Paulo Ricardo estivesse passando a paisana e que não tinha nada que mostrava que ele era um sacerdote. O que talvez teria acontecido com aquele jovem? Quantas vezes eu andei com o Anderson rezando o texto na rua, quantas vezes nos pararam, pessoas falando, Hélio, eu queria agora, Hélio não, né? Falaram assim para nós, olha, eu ia tirar a minha vida, vocês podem rezar por mim? Nós rezávamos pelas pessoas. Ser sinal de Deus para outra, como o irmão nos ensinava. Então nós vamos tirando aquilo que nos remete, nos lembra a Deus. E aí a doutrina protestante, talvez sem perceber, eu quero colocar assim, talvez sem malícia, elas até colaboram com isso. Na questão do que? Vamos tirar as imagens. Isso é matar Deus, gente. Tira tudo aquilo que nos lembra de Deus. Pega um Cristo bem chagado, uma cruz bem chagada. Coloca lá na Cracolândia. Quando a pessoa fosse usar droga e olhasse para aquela cruz bem chagada, ia falar, gente, vamos usar isso aqui em outro lugar. Por quê? Porque aquilo me lembra de Deus. Eu sou lá de Brasília, né? Na possessão da Dilma, eu brinco, né? Que aquilo não foi uma posse. No dia da possessão dela, uma das primeiras coisas que ela mandou tirar do Congresso, sabe o que foi? A cruz. Porque ficava mais fácil para roubar. Fica mais fácil assinar o decreto de que as crianças podem ser abortadas. Então tira tudo aquilo que nos lembra de Deus. Tira a cruz. Como é que foi? Quando que Deus falou que São Francisco de Assis? No meio da cruz. Tira as imagens de Nossa Senhora, vamos começar a colocar símbolos maçônicos. Vai matando Deus. Por isso, não tenha medo de mostrar para o mundo quem você é. Não tenha vergonha de rezar o seu texto. Às vezes a gente reza na rua, rezando o texto, o rosário. O povo pode dizer assim, Guilherme Natan, que nós queremos nos aparecer. Não, é muito mais humilhante hoje. Sair na rua rezando o texto não é vaidade, é humilhação. Vocês já saíram na rua aí rezando? O povo joga piada. Porque nós vivemos aquilo que o Papa Emérito Bento XVI dizia, nós vivemos, pelo menos no Brasil, o martírio da ridicularização. Muitas vezes nós não queremos mostrar que nós somos de Deus, porque nós iremos viver o martírio da ridicularização. Seremos ridicularizados por aquilo que nós cremos. Seremos ultrajados por aquilo que nós cremos. Então não se esqueça. Quando vocês virem tudo isso que eu estou falando dentro da igreja, eu não estou dizendo que você causar a Terceira Guerra Mundial, de você ir lá e guerrear com a pessoa, não. Mas reze por ela. Se for possível, fale com ela. Mas, gente, pelo amor de Deus, não brinca com a salvação da nossa alma. Eu li um livro que mudou minha vida. Esse livro eu li há uns
11 anos atrás. O nome do livro é Preparação para a Morte, Santo Afonso. Inclusive o Anderson vende esse livro. Se você não tem, eu aconselho, compre esse livro. Preparação para a Morte. Depois que eu li esse livro, gente, meu Deus do céu, não tem um dia que eu não penso na minha morte. Mas para que isso? Era o que os santos viviam. Eclesiastes 7,40: em tudo que fizeres, lembra-te que teu fim jamais pecará. Se nós lembrássemos, e se Deus me chamar hoje? Se Deus me chamar hoje à noite, se Deus me chamar daqui a pouco, nós vamos começar a fugir da ocasião do pecado, como eu falava nos outros. Repito, não por medo do inferno, mas por amor a Deus. Porque o pecado ofende o coração de Deus. Então não caia nesse evangelho fácil. Não entra no caminho espaçoso que conduz à perdição. Lembra que o caminho de Deus é o caminho da porta estreita. Lembra que o caminho de Deus vai ser o caminho da dificuldade. Não que nós não somos felizes, gente. Meu Deus do céu, eu agradeci muito a Deus por vocês terem me colocado na casa do Paulo. Ontem ele nem viu, até filmei ele entrando aqui, vindo aqui, postei no meu Instagram. Eu cheguei lá, o cara já foi brincando comigo, falou: irmão, acontece algo quando você vem aqui. Falei: o quê? Toda vez que você vem aqui, você tem mais um filho, eu tenho menos uma perna. Eu falei: olha, tô lá almoçando com ele, a filha dele falou: pai, eu peguei a meia do senhor. Ele falou: ah, filha, eu ia usar a minha meia, eu só não estou usando porque eu estou com frieira. Eu falei: gente do céu, vocês já viram a dificuldade dele para entrar aqui? Eu falei: Deus, obrigado pela vida do Paulo, um testemunho, porque ele perdeu as pernas, mas ele não perdeu a fé. Aí eu fico olhando para nós jovens. Aí eu postei ele entrando com dificuldade, veio direto aqui no Santíssimo. Aí eu botei assim: qual a nossa desculpa mesmo para não servir a Deus? O meu confessor, o Frei Eusébio, é um padre polonês. Eu gosto de ir na adoração lá na paróquia, na missa de manhã, porque eu vejo os idosos chegando, se arrastando para não perder uma missa. E eu peço todos os dias a Deus a graça de ter a fidelidade que os senhores e senhoras idosos têm. Eu muitas vezes na adoração eu choro vendo os idosos adorando Jesus. E sabe qual é o meu sonho? É se um dia Deus me permitir eu não ter mais nenhum fio de cabelo preto na cabeça. Primeiro que eu acho lindo o cabelo branco. Sinal de que? Da maturidade. E eu não ter nenhum fiozinho mais de cabelo preto, se assim for a vontade de Deus. E eu estar diante dele falando para ele: obrigado, Senhor, porque eu ainda estou aqui. Porque eu ainda estou contigo, Jesus. Perseverar. O caminho é difícil, mas não é impossível. Olha para o Evangelho, gente, os apóstolos foram presos, bateram neles, diz o Ato dos Apóstolos, e eles saíram da sala do Sinédrio felizes, porque apanharam por causa do nome de Jesus. Hoje o povo, qualquer provaçãozinha, eu não vou mais seguir Jesus. Eu não vou mais lá na igreja, porque o padre não me acolheu. Eu falei: meu Deus, não é hora de fé de criança. É momento de nós termos uma fé heróica. É momento de dar a vida. Eu lembro que um dia eu me reuni com o Anderson, com outras pessoas, e tinha algumas pessoas que acabaram ouvindo o que não deveria ouvir, porque nós ficamos sabendo de tanta realidade da igreja que nós não falamos, senão a gente perde a fé. E aí eu voltei para casa com esses jovens, nós fomos dormir quase 4 horas da manhã, esses meninos sentados na mesa chorando, disse: Hélio, Maria, e agora? O que vai ser de nós? Eu falei: primeira coisa, pare de chorar. Falei: vou falar igual minha mãe, engole o choro. Eu não sei como é que era engolir o choro, mas a mãe sempre falava isso, né? Engole o choro. Eu falei assim: eu estou extremamente feliz em viver nessa época.
Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: eu queria estar viva na época do anticristo só para mim ser fiel a Deus. Eu sou feliz, eu sou grato a Deus em viver na época, porque toda época a igreja teve sua dificuldade, mas eu sou feliz em viver nessa época onde eu posso, com a graça de Deus, não por mim mesmo, morrer por aquele que morreu por mim. Então cuidado com as facilidades. Eu fico vendo, gente, eu fiquei escandalizado. Em um lugar, o grupo de oração começou a minguar. Os servos fraquejaram. Adivinha o que fez o coordenador do grupo de oração? Convocou todo mundo: vamos fazer uma penitência, oração, um cerco de Jericó, vamos adorar o Santíssimo Sacramento, vamos rezar o rosário por 7 dias. Vocês acham que eles fizeram isso? Vamos chamar um coach para levantar os servos. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento, né? Facilitar as coisas. Não é mais o jejum como nós fazíamos antigamente. Não é mais o joelho no chão como nós fazíamos antigamente. Nada contra isso, né? Lógico que também eu me preocupo um pouco com essa realidade. Por quê? Porque antigamente isso era chamado de pelagianismo. Tudo você pode, dizia Pelágio. Não é pela graça de Deus, é pelo seu esforço. Você, não é Deus, é você. Você pode, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Não é isso hoje, o coach? E sabe por que eu me preocupo? Porque a pessoa vai lá e fala: você é isso, você vai vencer, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Aí depois a pessoa lá na frente, se ela não der certo aquilo, aí nós vamos ter o quê? Uma humanidade doente, depressiva, crise de ansiedade. Não está aumentando. Porque tudo nós podemos? Sim, mas agora de maneira católica. Tudo eu posso em quem? Naquele que me fortalece. Sem Ele nada somos, como a senhora diz. É nele, com Ele. Sem Ele nada nós somos. Está entendendo o que eu estou falando? Da facilidade? Está entendendo agora o que eu quero colocar aqui para vocês que estão alargando o caminho da porta estreita? É um povo que quer seguir Jesus, mas não quer mudar de vida. É um povo que quer seguir Jesus, mas não quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso nós estamos vendo o que? Um povo pagão, mundanizado, pregando. Não importa a maneira com que você se veste, não importa a maneira com que você fala. Lembra do Filoteia? Talvez não, porque nós não gostamos de ler hoje. Mas São Francisco de Sales dizia que quando uma pessoa ia no médico, o médico, para saber da saúde daquela pessoa, era pela inspeção da língua, lembra? Hoje mudou um pouco, né? Você ia lá, o médico enfiava aquele trem dentro da nossa garganta, né? Põe a língua para fora, não era assim? Diz São Francisco de Sales, pela inspeção da língua, o médico sabia da saúde do corpo. Vai dizer São Francisco de Sales, também pela língua se sabe como é que está a saúde da alma. Pela maneira com que a pessoa prega, você consegue enxergar se o mundo está ou ainda não está tão forte dentro dele. Se ainda está ou não está tão latente dentro dele. Então, né, eu quero encerrar dizendo assim: eu peço perdão por qualquer coisa. Deus sabe o quanto eu relutei, eu não queria pregar isso. Mas eu não sou louco de desobedecer a Deus. Essa pregação não é para causar inimigos, né? Até porque não é só para nós que estamos aqui. Primeiro é para mim, para nós, mas para aqueles que estão nos acompanhando em casa. Depois a pregação fica salva lá, quantas outras pessoas vão ouvir. Então lembre-se que o caminho da salvação é o caminho da porta estreita. O caminho é estreito, não tem como trazer a bagagem do mundo. Porque nós não iremos carregar, não iremos passar. É necessário deixar, renunciar. Eu sei que é difícil renunciar, tá, gente? Porque imagina, eu tinha um sonho de cantar rap.
A gente tinha ido no estúdio, já tinha se preparado para gravar a primeira música quando eu tive o meu encontro com Deus. E nesse dia Deus falou comigo: você nunca vai cantar isso. E eu comecei a chorar. Falei: o Senhor, né, Deus? Sempre o Senhor me atrapalhando. Eu dizia isso para Ele naquele dia, porque aquilo era meu sonho. Era aquilo que eu tinha projetado para a minha vida. Eu conheci quase todos os grupos de interno do entorno de Brasília, pessoas que já tinham até CD gravado. Falou: irmão, quando você gravar a sua primeira música, você fala com a gente quer que você canta conosco, faz uma participação. Então já estava tudo organizado, eu tive que renunciar a isso. Só que olhando hoje para a minha vida, quase 17 anos na vida missionária, casado. Eu não falei ontem aqui, né, se falar pai de 6 filhos por enquanto. Espanta o povo, né? A pessoa falou assim: não vai parar não. Eu falei: estou na estratégia da Didi. A pessoa: como assim? Eu falei: a meta está aberta. E quando atingir a meta, nós vamos dobrar a meta. Aí o povo falou: você é doido. Mas o que eu prometi para Deus quando eu casei com a minha esposa? Qual é a terceira pergunta do consentimento? Estão dispostos ao quê? A receber o quê? Os filhos de quem? Que não é nosso, é de quem? De Deus. E o que mais? Educar. Todo mundo diz sim. Mas e na prática? Ah, mas as coisas é difícil. E quantas coisas foram fáceis? O que nos falta é fé, confiança em Deus. Eu tenho 6 filhos e sabe como é que eu vivo? Da providência. Pergunta para o Renato se eu cobrei um centavo para pregar aqui. Se eles quiserem me dar alguma ajuda, amém. Se não forem dar nenhuma ajuda, amém. Porque quando a providência não vem de um lado, vem do outro. Meus filhos estudam em escola particular. A minha única filha foi diagnosticada com autismo. Sabe quantas vezes eu paguei para ela lá as terapias dela? Até agora nenhuma. Porque Nossa Senhora sempre providencia tudo. Nossa Senhora e Nosso Senhor cuida. Eu lembro que um dia eu estava preocupado, rezei o cenáculo, era o último texto para fechar o rosário, era quase 1h da manhã. Rezei, abri aquele livro, o Movimento Sacerdotal, não tem aquelas mensagens na Nossa Senhora, caiu exatamente numa mensagem escrita: as famílias consagradas. E ela dizia: não tem medo de ter filhos, eu mesma morarei nas famílias que é consagrada a mim. Por isso consagre tua família em Nossa Senhora, ela vai morar na sua casa. E eu vou prover do material e do espiritual. A gente vê isso lá em casa. Às vezes pode faltar coisa para mim, que eu não estou nem aí, isso faz parte do homem. O homem é chamado ao sacrifício mesmo. Desde que não falte nada para a minha amada esposa e para os meus filhos, eu estou feliz. Entenda que o caminho é assim. É fácil. Imagina 6 filhos, Natan e Guilherme. Eu brinco nas pregações. Gente, 5 crianças chorando uma vez. Aquilo é um canto gregoriano que a nossa alma atinge a 7ª morada no primeiro momento. Minha esposa falou: meu Deus, está todo mundo chorando uma vez só. Está no catecismo que os filhos é para santificar os pais. Então se santificar, como o Guilherme falava, no ordinário da vida. Eu fico vendo uma moça escreveu para São José Maria Escrivá: padre, eu estou com dificuldade para rezar, meu trabalho é descascar batata todos os dias. Aí o São José Maria Escrivá disse: você não só descasca a batata, você se santifica descascando batata. Lá cá, quando eu vou trocar a fralda do menino, eu falo: quem disse, amor, que nós só troca a fralda de menino? A gente se santifica fazendo isso. Então lembra, para seguir Jesus requer renúncia, sacrifício, entrega. Ah, mas você tem essa porrada de filho, para você é fácil, porque você está aqui, sua esposa está lá. Mas final de semana passada eu não preguei. 2 finais de semana eu saio, 2 não, porque eu não sou louco. Eu entendo que minha primeira vocação é ser pai, é ser esposo. Não é sair por aí. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus? 2 anos atrás eu realizei um sonho. Separei 3 dias da minha agenda. Eu fiz um retiro só para minha família. Estava minha mãe, meus irmãos, sobrinho, afilhado. Por quê? Porque tem muitas datas que eu não viajo.
É aniversário da minha mãe, eu estou em casa com ela. É aniversário do meu pai, eu estou com... Ah, Hélio, mas Deus disse que nós devemos amar muito mais a Ele do que a esposa ou o filho. Sim, amar a Deus não significa abandonar os nossos. Porque São Paulo diz que aquele que também abandona os seus, principalmente o da casa, é pior do que um infiel renegado. Então é ser todo de Deus na tua vocação. Ser todo de Deus no teu chamado, na tua entrega, no teu sacrifício do dia a dia. Quando eu tive o primeiro filho, João Paulo, que está indo para 9 anos, ano que vem, aí falaram assim, não, é normal. Eu falei, meu Deus, eu não estou dormindo mais. Eu falei, é normal, você começa a dormir depois de um ano, só que depois de um ano vem outro. Então imagina, eu já estou quase um zumbi, né? Sem dormir direito. Mas eu entendi que isso é o quê? É assim que se santifica. Aliás, né? Eu tenho uma graça no meu matrimônio. Minha esposa, gente, me enjoa em toda a gravidez. Abre aqui pra mim. Você tem noção do que é isso? Olha, ela olha pra mim e faz assim. Obrigado. Aí ela fala assim, olha, vem dormir só depois que eu estiver dormindo. Para ganhar um beijinho, minha irmã, é difícil. Não respire em cima de mim, mas mulher, se eu não respirar eu vou morrer, então é assim. Mas eu vejo nisso que uma ocasião de mostrar para minha esposa, que eu falo para ela que depois de Nossa Senhora ela é a outra rainha do meu coração. Na verdade hoje eu tenho 4 rainhas: minha mãe do céu, minha mãe da terra, minha esposa e a minha Mariana. Mas eu posso mostrar para ela aquilo que São João disse na sua primeira carta: filhinhos, amais não só com a língua e com palavras, mas com atos. Eu lembro que quando a gente foi noivar, só para dar um exemplo, né? Não que eu seja exemplo para ninguém. Quando a gente noivou, a família dela não me aceitava muito, porque é uma realidade de espiritismo, de macumba, essas realidades, assim que não vem ao caso falar aqui agora. E quando eu cheguei, nós tínhamos acabado de noivar, gente, quando eu cheguei na casa dos parentes dela, acabaram comigo, só não me chamaram de santo, mas o resto começaram a humilhar ela na minha frente, eu já não aguentei aqui. Também não briguei com ninguém, falei, olha, eu vou embora, eu não vim aqui para isso, tchau para a senhora, tchau para o senhor, tchau. Deixei outra pessoa gritando, fui embora, ela me acompanhou. E ela me disse a coisa mais importante que ela poderia me dizer. Ela olhou para mim chorando e disse, tá vendo, amor? Eu sou uma cruz na tua vida. Eu segurei nas mãos dela, dei um sorriso, depois eu enxuguei a lágrima dela e falei assim, amor, se você é uma cruz na minha vida, eu quero morrer como Jesus, grudado na minha cruz, porque eu te amo. Porque eu entendi que amor é sacrifício, amor é entrega, amor é renúncia. Então é muito fácil nos convertermos pela ação do Espírito Santo, a gente chorar, Deus, eu te amo, tu és tudo na minha vida, mas quer que eu seja verdadeiro? Deus vai provar esse amor. E esse amor vai ser provado lá fora. E vai ser lá no meio da humilhação, do esquecimento. Às vezes nós vamos nos tornar um inimigo pelos nossos próprios parentes. Lembra do que está em Mateus 10:36, os inimigos muitas vezes serão da própria casa. Lembra que Jesus disse que Ele não veio trazer a paz, mas a espada, e que Ele veio trazer uma divisão, e que dentro de uma casa, um filho estaria contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E isso Ele fala que não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer o quê? A espada. E a Sagrada Escritura fala o que é a espada. É a palavra. A palavra é a espada, e Cristo é a própria palavra. Então entenda uma coisa, nós não somos mais do mundo, estamos no mundo, mas não somos deste. Então me perdoe não poder mentir para vocês, dizendo que vai ser tudo muito fácil.
que vai ser um mar de rosa, mas toda rosa tem o quê? Espinhos. Mas eu posso te dizer o que Nossa Senhora disse para Santa Bernadette. Por isso eu amo a Igreja Católica. Nossa Senhora disse para Santa Bernadette: eu não te prometo felicidade nenhuma aqui nessa terra. Talvez você possa se entristecer ouvindo isso. Por quê? Qual era a felicidade que ela prometia para ela? Era aqui? É uma felicidade onde? Tem noção do que é o céu? O Guilherme e o Natan que diga. O tanto de mensagem que a gente recebe é ou não? A pessoa me mandou uma mensagem, agora é para encerrar mesmo, tá, gente? Já falei 1000 vezes, né? Hélio Maria, me tira uma dúvida. Eu falei, sim. Deve ser alguma dúvida em relação a Nossa Senhora, sei lá, da igreja. Gravando áudio, esperei. Chegou, fui ouvir. Irmão, minha dúvida é, eu queria saber como é o céu. E se lá no céu vai ter carro, eu já pensei, esse é preguiçoso, né? De um lugar para o outro. Aí eu brinquei com ele, irmão, olha, se vai ter carro eu não sei, mas anjo ou boy vai. Fica tranquilo que você vai segurar na asa do anjo, ele vai te levar onde você quer. Eu lá sei como é que é o céu, mas na cabeça do Hélio Maria. Primeiro, algumas coisas eu falo na minha cabeça, mas vamos usar daquilo que o Santos ensina. Quem é a porta do céu, gente? Meu Deus. Se eu tiver a graça de me salvar, gente, e quando eu ver a rainha do meu coração, a minha amada princesa, se minha alma não fosse imortal, morreria em vida. Imagina Nossa Senhora à porta do céu te esperando. E aí Nossa Senhora começa a te mostrar o céu. Não sei, mas na cabeça do Hélio Maria, debaixo do pé de árvore, não sei se o céu tem árvore, mas tudo bem, você vê um homem de cabelos brancos, barbinha branca, hábito marrom, luvinha marrom na mão. Estou falando de quem? Eu vou ser igual menino se eu for para o céu. Fala, mãe, ali é Padre Pio, deixa eu ir lá falar com ele. Aí mais na frente você vê Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Bernadette, São Francisco de Assis. Aí você vai vendo os seus santos de devoção. Olha como é que é bonito. Ter devoção aos santos nessa vida já é criar intimidade com teus vizinhos no céu. Olha quem vai ser nossos vizinhos no céu, gente. Por isso os santos falaram, estamos dispostos a viver tudo para ter o céu. Então caminhe sabendo que nós aqui vamos sofrer sim. Mas lembra do que diz São Paulo? Tenho para mim que o sofrimento da presente vida nem se compara com o quê? Com a glória futura. Por que você não murmurou, Hélio, quando fechou o diagnóstico? A única filha, hein, gente? Imagina. É a única menina, imagina o xodó que ela não é. Por que você não murmurou contra Deus quando fechou o diagnóstico que ela era autista? Porque eu caminho pela fé. E um dia eu estava lá em casa rezando e comecei a chorar, não por causa dela, nem estava pedindo para Deus curar ela, nem nada. Deus nesse dia resolveu falar comigo, a Mariana me pediu colo. Eu dei colo para ela. E eu e minha esposa começamos a ver uma coisa muito bonita, porque criança que tem autismo tem os graus, né? Leve, moderado e severo. O severo a criança até para de falar, gente. Então eu falei, eu vou dar colo para minha filha, porque e se amanhã, Paulo, eu não ouvi a Mariana dizendo, papai, me dá colo. Minha esposa largou mais o celular, porque assim, quando ela está no celular, eu falo com ela e ela não está escutando. Ela está em outro mundo. Você não me... Eu falei, amor, mas você não sabe quando eu não escuta ninguém. Mas quando a filha chega, minha esposa mal mexe no celular hoje, porque ela pensa, e se amanhã eu não ouvir minha filha me chamando de mamãe? Graças a Deus foi fechado com leve, né? Então Mariana me pediu colo. Eu não estava mais aguentando a Mariana, vai fazer 6 anos. Estava um peso enorme, eu estava com ela aqui rezando o texto. Por mais que eu não estivesse mais aguentando, porque eu não coloquei ela no chão? Porque eu pensava, e se amanhã eu não ouvir minha filha me pedindo colo? Aí Deus falou comigo assim, porque quando a gente começou a desconfiar isso, me vinha uma voz assim, tá vendo? Você serve a Jesus, você está pregando há quase 17 anos. Olha o que Ele fez contigo, você não merece isso.
Só que eu não dava ouvido a isso. E aí naquele dia Deus falou assim comigo: eu não te abandonei. Eu escolhi morar contigo. E todas as vezes que a tua filha te pedir colo, saiba que sou eu te amando por meio dela. Ela começou a me carinhar, eu me desmontei. Minha esposa vinha, eu virava as costas para ela não ver que eu estava chorando, mas não teve jeito. Uma hora ela me pegou chorando e falou: amor, por que você está chorando? Você está rezando pela Mariana? Eu falei: não, senta aqui. Foi a experiência mais linda. Nós sentamos no chão da cozinha da nossa casa e eu falei para ela: primeira pergunta antes de falar o que aconteceu, você teve um sentimento de que Deus nos abandonou porque a Mariana tem autismo? Ela começou a chorar e balançou a cabeça que sim. Pois bem, Deus disse que não nos abandonou, mas escolheu morar conosco. E todas as vezes que a Mariana nos abraça, todas as vezes que a Mariana nos pede colo, é Deus nos amando por meio dela. E o mais consolador foi quando Deus disse: o céu já é dela. A gente olha para uma criança, a gente olha para uma criança especial, a primeira coisa que a gente tem é dó, às vezes, né? Só que eu tenho muito mais dó de nós, porque o céu já é delas e nós até o último suspiro temos que lutar pelo céu. A maior alegria de um pai, eu falo sempre isso nos retiros de casais, talvez, Deus é tão bom, eu falo talvez, mas até hoje Deus sempre proveu na nossa casa. Talvez eu não possa dar uma boneca para ela, um carrinho para os meus filhos, mas eu posso dar a eles aquilo que é mais precioso, que se chama fé em Deus, na Igreja Católica, devoção à Virgem Maria, amor ao Santíssimo Sacramento. É a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos. Então lembra, é estreito, é dificultoso, mas lembra no final. No final vai ser o quê, gente? Alegria. Eu falei muito aqui do Paulo, né? Paulo foi um testemunho para mim. Eu vi esse homem brincando. Foi amputado as duas pernas, está brincando. Porque tem um coração ancorado no céu. Você acha que o Paulo vai chegar lá no céu assim? Eu fui pregar no retiro e tinha uma pessoa na cadeira de roda. Eu falei: Deus tem o poder de fazer você andar hoje. Mas se Deus não te fizer andar hoje, irmão, tenha certeza que você não vai entrar no céu empurrando cadeira de roda. O cara falou: tô nem aí se Deus vai me curar ou não. Depois disso que eu ouvi, lembra, não é aqui agora, a felicidade é na outra. Mas para isso é necessário entrar pelo caminho da porta estreita. É necessário morrer. E não há maior alegria de morrer por aquele que também morreu por nós. Que nós possamos consumir a nossa vida por amor a Ele, nos oferecer, nos entregar. Quer saber o que é o amor? Olhe para a cruz. E não se entregue a Deus. Quando nós olhamos para a cruz, você vê um Deus que se entregou pela metade. A gente vê um Deus que se entregou na sua totalidade. Então, larga, deixa o que é do mundo fica no mundo. Nós queremos o que é de Deus. Vamos ficar em pé para rezar? Fecha teus olhos agora. Da sua maneira de rezar. Se você quiser pôr a mão no coração, se você quiser levantar seus braços, da sua maneira de rezar. Eu te convido você a entregar o seu nada para Deus hoje. Eu dizia isso ontem, repito, talvez você tenha esse sentimento. Hélio, eu não tenho nada para dar para Deus. Eu repito o que eu disse ontem para quem não estava aqui. Dê o seu nada, porque do nada Deus criou o mundo. E do teu nada, Deus pode fazer tudo. Dê o seu nada. Quando Deus nos chama, é muito natural a gente se deparar com quem nós somos, com as nossas fragilidades. Quando Deus chamou Jeremias, ele parou na fragilidade dele: mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança.
Quando Deus chamou Moisés, Moisés parou na fragilidade dele. Moisés era gago, Moisés tinha a língua presa. Moisés dizia: Senhor, mas eu sou gago. Mas qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, acaso não sou eu que faço o mudo falar? Não pare na tua fraqueza, na tua limitação, na tua fragilidade, porque quem vai fazer é aquele que está te chamando. Então fala para eles: hoje o que eu tenho para te dar, Senhor, é o meu nada, mas eu quero te entregar. Me ajuda a ser teu, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer tua vontade. Me ajuda, Senhor, a caminhar mesmo no caminho da porta estreita. Me ajuda a estar contigo, Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Me ajuda, Senhor, a te amar, te respeitar todos os dias. Me ajuda, Senhor, a entender que hoje talvez eu esteja semeando entre lágrimas, mas que amanhã nós iremos recolher com alegria. Me ajuda a entender, Senhor, que te seguir é perder aqui para ganhar no céu. Me ajuda, Senhor, a entender que isso vai me santificar, Senhor. Que as dificuldades que eu estou enfrentando, Senhor, é para minha santificação. Me ajuda a entender, Senhor, que as dificuldades que o Senhor tem permitido na minha vida não é castigo, mas é bênção, é misericórdia do Senhor na minha vida, porque essa dificuldade vai me santificar, porque essa dificuldade vai abrir a porta do paraíso para mim. E cante agora esse canto que o Espírito Santo colocou no coração dos irmãos. Vamos rezar com esse canto. Reze do seu jeito. Se entregue agora. Seja livre, faça a tua oração, a tua entrega ao nosso Senhor. Isso. Vai você rezando, vai você falando. Vai falando: Senhor, eu quero ser teu, Senhor. Eu quero me apaixonar por ti, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu sou fraco, que eu sou miserável, que eu preciso melhorar, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu estava distante, mas hoje eu estou aqui, Deus, nesse 8º Convertei-vos. Eu te peço, não só graças temporais, mas graças eternas. Muda a minha vida, Senhor. Me santifica, me torna um esposo melhor, um pai melhor, um missionário melhor. Me torna um filho melhor, Senhor. Me torna um católico melhor, Senhor. Me ensina a amar a igreja, a sofrer com a igreja, mas não abandoná-la, a sangrar com a igreja, mas não abandoná-la. Me ensina, Senhor, a morrer contigo. Me ensina, Senhor, a negar a mim mesmo, a renunciar a mim mesmo, a tomar a minha cruz de cada dia, mas te seguir. Me ensina, Senhor, a estar contigo, mesmo no vale de lágrimas. Me ensina a caminhar contigo, Deus, mesmo quando eu caminhar por lugares desertos, terra áridas. Me ensina a ser Deus. Nos ensina a sonhar com o céu, Jesus. Nos ensina, Deus, fazermos a tua vontade. Ó Maria Santíssima, querida Mãe, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, intercede por nós, querida Mãe. Nos ensina a fazer da nossa vida a vontade de Deus. Nos ensina, Mãe, a nos conformar com Deus e não ao mundo, a nos vestir como de Deus, a falar como pessoas de Deus. Nos ensina, Mãe, a nos comportar como luzes, como filhos da luz.